Jesus, ele simplesmente disse uma palavra. Observa que da parte de Deus, da parte do Espírito Santo, vem uma ordem, ou vem um direcionamento. Jesus aqui nesse contexto, ele não foi lá e pegou as vasilhas e foi encher, não. Ele deu um comando, porque ele é o Senhor, aleluia. E ele também faz conosco. Jesus não vai descer aqui e começar a fazer as coisas para você. Jesus não vai descer e começar a mexer o doce, mexer os pauzinhos, ou mexer o cimento para você. Jesus, ele vai te trazer um comando. Jesus vai te trazer uma direção, uma voz. Alguém vai falar com você, alguém vai te dar uma direção. E quando você ouve a voz, entende, é a voz de Deus, é a voz de Jesus. Se você for submisso à voz de Cristo, como esses serviçais foram, você também vai participar da transformação na sua casa. Jesus foi ali trazer uma transformação. Diga comigo, transformação. E é isso que Jesus faz. Quando nós somos submissos à sua palavra, há uma transformação na nossa vida. Há uma transformação na sua casa. Porque quando nós somos submissos à sua palavra, querido, ele faz questão, porque ele vela pela sua palavra, ele realmente, ele não deixa que a sua palavra volte atrás. Por isso que quando nós ouvimos a voz de Deus, se nós entendemos a voz de Deus e fazermos exatamente como o Senhor está nos dizendo, nós vamos experimentar a transformação, aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia do Evangelho de João, capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos ler o versículo, vamos até o versículo 11, amém? Se você quiser ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, fique à vontade, amém? Diz assim a palavra: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: faça tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros de água. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas vocês guardam o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou-se a sua glória e seus discípulos creram nele. Amém? Curva sua cabeça. Senhor, no nome de Jesus, é a tua palavra e nós somos apenas um vaso de barro. Senhor, glorifica o teu nome através dessa palavra, Senhor. Encha-me, Pai, da tua sabedoria no nome do Senhor Jesus. Esconda-me atrás da tua cruz, da tua misericórdia. É o que nós pedimos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podeis aceitar. O tema desta palavra, nesta noite, quero trazer para a igreja, o milagre não está na presença, mas na obediência. Diga comigo, obediência. O milagre não está na presença, mas na obediência. Jesus, quando ele iniciou o seu ministério, ele passou por algumas situações. Primeiro, nós vamos ler ali nos Evangelhos de Mateus, e Jesus foi batizado por João Batista, e após ser batizado por João Batista, Jesus foi para o deserto para ser tentado
pelo inimigo, segundo a palavra, por 40 dias. E ali Jesus foi tentar, ficou sem comer durante 40 dias, e quando ele volta desse jejum, João Batista vê ele passando, ele declara: eis ali um Cordeiro de Deus. João Batista testifica mais uma vez que ele era o Cordeiro de Deus, era o Messias. E aqui é o primeiro milagre de Jesus depois que ele desce do monte, ou no momento de jejum, no momento de oração. E ele entra em uma casa, ele entra em uma família. O primeiro milagre aconteceu aonde? Em uma família. Não aconteceu em uma reunião na sinagoga, não aconteceu em nenhum outro lugar, aconteceu dentro de uma família. Esse primeiro propósito indica que o Senhor Jesus, ele se preocupa com a nossa família. Jesus, ele está aqui, ele esteve ali naquele momento, e ele sempre vai estar, se nós assim o convidarmos com essa família. Sempre vai estar diante da nossa família, para nos ajudar. No primeiro milagre de Jesus aconteceu numa família. E para nós recebermos o milagre de Jesus, como introdução, eu quero dizer o seguinte: nunca foi e nunca será pela falta da presença de Jesus que nós deixaremos de receber as bênçãos, porque a presença dele está em todos os lugares. Então não é por falta da presença. Todos sabemos que a presença de Jesus, ela pode ser percebida em qualquer lugar por aqueles que creem. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus podem perceber a sua presença, pode sentir a sua presença. Por exemplo, nós sentimos a sua presença agora. No culto, nós estamos adorando, nós sentimos um momento gostoso de glorificação. É a presença dele. Nós podemos sentir a presença de Jesus andando pelas ruas, observando a natureza. Nós podemos ver a presença de Jesus na atitude de alguém ajudando outra pessoa. Nós podemos ver que é Jesus agindo através daquela pessoa. Então a presença de Jesus, ela pode ser percebida em todos os lugares, porque ele é omnipresente e seu Espírito habita no interior dos que têm fé. Como diz as Escrituras, toda a terra está cheia da sua glória. Lá em Isaías capítulo 6, versículo 3. Toda a terra está cheia da sua glória. Então nós podemos perceber a glória de Deus, a presença de Deus. Então não é por falta da presença que nós não recebemos milagre. É por falta da obediência à palavra de Deus que nós não recebemos milagres. Entretanto, apenas reconhecer a sua presença não é suficiente. Se assim fosse, todos receberiam milagres a todos os instantes. Concorda comigo? Se fosse só pelo fato da presença, nós estaríamos recebendo milagre a todos os momentos, porque não dependeria de nós, não dependeria da nossa obediência. Mas não é assim. Quando nós vamos ver esse texto, nós vamos perceber que Deus, ele fez milagre, Jesus fez milagre dentro daquela família, porque houve uma atitude. O milagre acontece quando obedecemos a direção, ao comando e à voz do Espírito Santo que nos alcança por meio da pregação da palavra de Deus. Aleluia. Através da pregação da palavra, do anúncio da palavra, você ouviu a palavra, você entendeu a palavra. A obediência ao Senhor revela a nossa verdadeira devoção. Quando você obedece, você está dizendo: Senhor, eu sou grato a Ti, eu Te adoro, por isso eu Te obedeço. Por isso eu leio a Tua palavra, eu escuto a Tua palavra e eu obedeço. Por isso, meus amados irmãos, não é só o fato da presença, é o fato da obediência. É da submissão à sua vontade que nós encontramos algo ainda maior do que sentir a sua presença. Nós sentimos a plena comunhão com Ele. Aleluia. A presença dele, querido, é incluso com a obediência nossa. Nós sentimos a comunhão com Ele. É como se nós entrássemos num relacionamento de amizade. Ele é seu amigo, ele passa a ser seu amigo porque você entendeu a palavra dele, você obedece a palavra dele. Então você, além de sentir a sua presença, você pode falar com ele, comunicar com ele, adorar a ele, fazer a vontade dele. Glória a Deus, aleluia. Então não é só a presença, mas sim a obediência.
Vamos ver agora como essa família percebeu para receber o milagre de Jesus. Nós vemos que nesse texto Jesus foi convidado para um casamento. Um casamento em Caná da Galileia, o seu primeiro milagre. E aqui nós vamos ver o primeiro ato dessa família. Qual foi o primeiro ato dessa família? O primeiro ato dessa família foi que eles convidaram Jesus. Eles convidaram Jesus para entrar na sua casa, para participar daquele casamento. Foi um convite especial. Então nós começamos a dizer que o milagre só acontece em nós pelo fato de, em primeiro lugar, nós convidarmos Jesus para estar presente. A presença dele tem que estar também, mas vocês vão ver que no texto, a partir da leitura do texto, vocês vão ver que não foi só o ato da presença de Jesus. Jesus poderia ter estado ali, como ele esteve, e poderia também não ter acontecido nenhum milagre se eles não tivessem obedecido ao comando dele mesmo. Então, o primeiro ponto, nós aprendemos que através do nosso convite a Jesus. Você tem convidado Jesus para estar presente? Glória a Deus. Você tem convidado Jesus para estar presente na sua casa? Você tem convidado Jesus para participar das suas festas? Você tem convidado Jesus para participar dos seus negócios? Se você respondeu sim, a resposta, depois dessa pergunta, vai ter outras perguntas, a resposta vai ser positiva. Porque se você convidou Jesus, você vai receber também o milagre de Jesus. Amém? Quando Jesus é convidado de honra em nossos casamentos, ou melhor, em nossas famílias, e em qualquer outro lugar da nossa vida, nós podemos ter a certeza de que receberemos milagres surpreendentes de Jesus. O que Jesus faz dentro de um lar? O que Jesus pode fazer dentro da sua casa? Eu citei aqui algumas coisas que Jesus pode fazer. A primeira coisa que Jesus pode trazer no seu lar: paz. Diga assim, paz. Jesus pode colocar no seu coração uma paz que você às vezes não entende. Por quê? Porque ele traz a luz do entendimento. Ele traz você ao seu entendimento quem você é. Ele traz ao seu entendimento o que você está fazendo aqui, qual é o seu propósito. Então, quando você descobre quem você é, qual o seu propósito, quando você alinha a sua vida com o propósito de Deus, você consegue sentir paz no seu coração. Você consegue tentar dizer realmente a presença do Senhor é real na minha casa, a presença do Senhor é real na minha vida, porque hoje eu senti a sua presença, eu senti a sua paz, eu sei porque eu estou aqui, eu sei qual é o propósito dele. Hoje eu falei de Jesus para algumas pessoas, hoje eu testemunhei de Jesus para algumas pessoas. Você tem paz, porque você está dentro de um projeto certo, você não está perdido. Jesus também traz à nossa casa abundância. Como ele fez nesse casamento, a abundância de pão. Ele multiplicou pão e peixe. Ele fez grandes maravilhas. Quando Jesus está dentro da nossa casa, muitas coisas maravilhosas podem acontecer. Jesus pode trazer alegria. Jesus pode trazer consertos. Jesus pode trazer quebra de maldição. Aleluia. É uma das coisas mais principais que nós precisamos. Muitas famílias precisam dessa quebra de maldição. Muitas famílias carregam muitas tristezas, muitas coisas ruins, porque tem coisas que carregam de famílias, coisas hereditárias. Você precisa se libertar de toda maldição, de toda coisa errada que foram feitas, às vezes pelos seus avós, pelos seus pais anteriores. Você não sabe, mas quando Jesus ele revela a você, você consegue entender tudo isso. Você consegue entender que Jesus é aquele que veio trazer paz, veio trazer alegria. E quando você entende que Ele é o Deus Todo-Poderoso, você começa a pedir perdão para aquelas pessoas lá atrás. Aquelas coisas que você fez lá no passado, que te traz tanto mal hoje, você começa a se libertar dessas coisas e a paz vai entrando dentro da sua casa. Aleluia. Então Jesus traz alegria, Ele quebra a maldição, Ele quebra todo o laço do diabo, Ele traz multiplicação de pão, como eu já falei. Jesus cura a alma, Jesus traz cura física. Aleluia. Não vai mais haver inveja.
dentro da sua casa. Quando Jesus realmente está dentro da sua casa. Glória. Não haverá mais inveja, não haverá mais fofoca, não haverá mais intriga, porque é Jesus que é o centro da sua casa, aleluia. Você convidou Jesus para ser o Senhor da sua casa, e quando você deixa Ele entrar na sua casa, todas essas coisas boas vão acontecer na sua casa, aleluia. Haverá muita alegria nessa casa. E essa família convidou Jesus para isso. Eu tenho certeza que essa família não esperava que aconteceria aquilo. Essa família, no casamento, elas não esperavam que ia acabar ali a bebida do casamento. Mas Jesus já tinha, com certeza, como Deus, ele já tinha uma ideia de que aquilo iria acontecer. Por isso que ele estava ali no casamento. Porque ele sabia que Deus, o Pai, já tinha enviado ele para lá, porque ele ia fazer uma obra maravilhosa ali. E o nome dele seria espalhado por toda aquela região. O primeiro milagre de Jesus foi dentro de uma família. Salmo 127, versículo 1 diz assim: Deus como o fundamento do nosso lar. O Salmo diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, quando você convida o Senhor para entrar dentro da sua casa, você está cumprindo essa palavra. Você está entendendo que o Senhor é quem edifica a sua casa. Aleluia. Então, o primeiro passo para o milagre, o que é? Convidar Jesus. Diga comigo, convidar Jesus. Salmo 34, versículo 8 e 9 diz assim: provo e vejo como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temos, Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que temem. Então, se você teme o Senhor, você convida o Senhor, e a presença do Senhor vai ser maravilhosa na sua casa. Amém? A presença de Jesus para aqueles que verdadeiramente prestam verdadeira devoção a Ele é cheia de abundância e de alegria. Houve alegria naquela casa, sim ou não? Houve. A tristeza tentou entrar naquele casamento, mas Jesus estava lá para trazer novamente alegria para aquele lar. E é isso que Jesus quer fazer também na sua casa. Ele quer entrar, ele quer trazer alegria, ele quer trazer prosperidade, ele quer multiplicar as coisas para você. Aleluia. Provérbios capítulo 16, versículo 20 diz assim: o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Se você confia no Senhor, convida Ele, meu irmão. Convida Jesus. Não deixe Jesus de fora da sua casa, não. Faça como esta família, convide Ele para o seu relacionamento. Convide Ele para participar da sua empresa. Convide Ele para participar dos seus negócios particulares. Convide Ele para participar das suas festas. Convide Jesus para estar presente em todos os momentos da sua vida. Aleluia. Quando você faz isso, você o adora. Você reconhece que Ele realmente cuida de você, está ali perto de você. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8 diz assim: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda boa obra. Aleluia. Então, quando Jesus está, tudo isso acontece. Eu gosto de trazer esses versículos para você entender que tudo aquilo que Deus fala conosco tem uma base bíblica. É a palavra de Deus. Não é só, como nós começamos dizendo aqui, não é só a presença dele. Eu tenho que obedecer a palavra dele. Quando eu obedeço a palavra dele, eu ouço os textos bíblicos e obedeço a palavra dele, eu vou ter com certeza a participação da herança de Cristo. Aleluia. Eu vou ter participação nos manjares da mesa do rei, que é Jesus Cristo. Eu vou ter participação das glórias, aleluia, das bênçãos derramadas sobre toda essa terra. Lembre, Ele está em todos os lugares. Mas quando nós o convidamos para entrar na nossa casa, nas nossas reuniões, é como se você estivesse chamando para um particular. É como se você estivesse chamando ele para uma conversa de amigo para amigo. Observe a diferença. Quando você só entende da sua presença, Deus existe. Você fala, Deus é poderoso, Deus faz vir as coisas, mas você nunca convida Ele para uma conversa.
Você nunca convida ele para estar dentro da sua casa. E quando eu falo convidar ele para estar dentro da sua casa, é você tirar tempos durante o dia para falar com ele como seu amigo. Jesus é o seu amigo, aleluia. Jesus é seu companheiro, é um amigo mais chegado que o irmão, a Bíblia diz. Jesus é o seu amigo, seu companheiro de todas as horas. E Ele quer que você entenda não como a presença dEle. Deus não quer que você veja Ele só como todo-poderoso. Não, Ele quer que você entenda Ele como seu amigo. Convide Ele para entrar na sua casa. Convide Ele para sentar na sua mesa. Convide Ele para uma refeição. Fale com Ele, porque Ele vai te ouvir, como essa família convidou, aleluia. Então é isso que acontece quando você convida e entende o relacionamento seu com Jesus. Jesus te ama de tal forma, segundo a palavra, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor do Pai superabundou, aleluia, a graça do Senhor superabundou. Geralmente, quem vai às nossas festas são os nossos amigos. É ou não é? Quem faz festa e convida pessoas estranhas? Ninguém. Quando nós fazemos uma festa, nós convidamos quem? Os amigos. Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Com certeza a família de Jesus era amiga daquela família. Então quando você convida Jesus para a sua festa, para entrar na sua casa, como amigo, porque você reconhece que Ele é seu amigo, não apenas o seu Senhor, não apenas o seu Deus, mas o seu amigo. Você pode abrir o seu coração para Ele, e Ele é um amigo fiel. Ele não vai sair contando para ninguém, Ele vai guardar, Ele vai te ajudar. Ele é seu amigo fiel, aleluia. João 15, versículo 15 diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus falou para os seus discípulos: ei, eu não considero vocês mais como meus servos, considero vocês como meus amigos. Como é bom ouvir isso do Pai. Talvez você está aqui nessa noite e nunca ouviu uma palavra dessa, Jesus te chamando para uma conversa de amigo. E é isso que Jesus está falando com você aqui nesse primeiro ponto. Chame Ele para uma conversa de amigo, convide Ele para estar na sua casa. Ele não está ali para te condenar. Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele não morreu para condenar você, mas simplesmente para salvar você, para dar direção para você. Quando Jesus morre na cruz é porque Ele sabia que nenhum de nós seríamos capazes de encontrar a vida eterna se não fosse através da morte de Cristo. Jesus, quando Ele morre na cruz, Ele está dizendo para mim e para você: eu morri por você. Nenhum amigo da terra faz isso, nenhum irmão da terra faz isso, mas Jesus morreu por você. Você sabe por que Jesus morreu por você e por mim? É porque Ele quer que você esteja com Ele no dia em que Ele inaugurar o reino dEle sobre esta terra, aleluia. Esta é a nossa esperança, o reino de Cristo, aleluia. Hoje que nós vemos no mundo em que nós estamos vivendo, as políticas, os governos, eles vão de mal a pior. São coisas erradas por todos os países que nós observamos na notícia, coisas extraordinárias, ou melhor, coisas horríveis nós vemos. Mas quando nós olhamos para a promessa de Cristo, no seu reino não haverá mais dor, no seu reino não haverá mais sofrimento, no seu reino não haverá mais tristeza, no seu reino não haverá mais abandono, no seu reino tudo vai acontecer segundo a lei de nosso Deus, aleluia, aleluia. Coisas maravilhosas vão acontecer e só quem crê verá, aleluia. Só quem crê vai participar. O que Jesus quer? Quer que você convide Ele para estar na sua casa. Ele quer que você convide Ele para estar nos seus relacionamentos. Ele quer que você considere Ele como seu amigo, como seu Senhor, como seu Deus, aleluia. Ele é o Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, para acontecer um milagre naquela família, primeira coisa que nós vimos aqui foi o convite. Em segundo lugar, houve submissão à palavra de Jesus. Diga comigo, submissão à palavra de Jesus. A mãe de Jesus observou
que algo não estava certo. A mãe de Jesus, ela viu que a festa poderia ficar triste, porque estava acabando a bebida daquela festa. Então ela imediatamente encontrou Jesus e disse: meu filho, o vinho está acabando. A festa pode acabar, e daquela época, não sei se os irmãos sabem, a festa de casamento durava 7 dias. Eu não sei qual foi o período aqui que estava acabando, mas provavelmente deveria estar na metade do tempo, aí 3 dias, 4 dias, não sei. Não pesquisei para passar para os irmãos, mas enfim, estava acabando. E aí Jesus olha para sua mãe e diz: mulher, mas não é chegado o meu tempo. Mas mesmo assim, a palavra de Jesus não trouxe nenhum desânimo ou desconforto para sua mãe. Ao contrário, a sua mãe entendeu que Jesus estava falando ao contrário. Parece que ela entendeu o contrário, porque ela disse para os seus servos: ó, faça tudo o que ele vos mandar. Então quando Jesus fala aquilo para ela, para a sua mãe, ele não está dizendo: não vou fazer, não, pelo contrário. Ele só está dizendo: olha, no tempo certo eu vou fazer, na hora que meu pai me dá autoridade eu vou fazer. E foi exatamente naquele período, naquele momento. Porque a mãe de Jesus com certeza também tinha os seus encontros, ou melhor, as suas interpretações. Ela estava vendo a necessidade física, mas Jesus, ele estava vendo o lado espiritual. Não tinha chegado o momento ainda dele revelar o seu poder sobre aquela nação. Mas enfim, houve submissão à voz de Jesus. E quando Jesus olhou para os servos daquele casamento, Jesus disse: olha, enche aquelas talhas. E as talhas eram 6 talhas, se não falo memória, e cada uma cabia entre 100 e 120 litros de água, aproximadamente 600 litros de água. Os servos obedeceram a Jesus. Jesus estava ali como convidado, e aqueles servos não mediram esforços. Aqueles servos simplesmente atendeu a voz de Cristo. Se eles não tivessem submissão àquilo que Jesus tinha falado, com certeza o milagre não teria acontecido. Então houve um acordo, houve um entendimento de que aquela palavra que estava vindo era de Deus, era do Filho de Deus. De alguma forma Deus impactou o coração daqueles servos, que eles não retraíram, eles obedeceram à voz de Jesus. E o versículo 6 até o versículo 8 diz assim: ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação de cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes de água. Jesus, ele simplesmente disse uma palavra. Observa que da parte de Deus, da parte do Espírito Santo, vem uma ordem, ou vem um direcionamento. Jesus aqui nesse contexto, ele não foi lá e pegou as vasilhas e foi encher, não. Ele deu um comando, porque ele é o Senhor, aleluia. E ele também faz conosco. Jesus não vai descer aqui e começar a fazer as coisas para você. Jesus não vai descer e começar a mexer o doce, mexer os pauzinhos, ou mexer o cimento para você. Jesus, ele vai te trazer um comando. Jesus vai te trazer uma direção, uma voz. Alguém vai falar com você, alguém vai te dar uma direção. E quando você ouve a voz, entende, é a voz de Deus, é a voz de Jesus. Se você for submisso à voz de Cristo, como esses serviçais foram, você também vai participar da transformação na sua casa. Jesus foi ali trazer uma transformação. Diga comigo, transformação. E é isso que Jesus faz. Quando nós somos submissos à sua palavra, há uma transformação na nossa vida. Há uma transformação na sua casa. Porque quando nós somos submissos à sua palavra, querido, ele faz questão, porque ele vela pela sua palavra. Ele realmente, ele não deixa que a sua palavra volte atrás. Por isso que quando nós ouvimos a voz de Deus, se nós entendemos a voz de Deus e fazermos exatamente como o Senhor está nos dizendo, nós vamos experimentar a transformação, aleluia. Então Jesus disse: encham os potes. E encheram até a borda. O texto dá uns detalhes que você tem que parar no texto para observar. Observa que o escritor
João disse assim, ó, eles encheram até a borda, dando impressão, ou melhor, passando uma mensagem para mim e para você, de que eles foram tão submissos, que não deixou nenhum espaço naqueles vasos, mas ele quis fazer exatamente como o Senhor pediu, porque o Senhor pediu para encher, e encher não é colocar pelo meio, não é colocar 75%, não é colocar 90%, encher é colocar 100%, encher totalmente, aleluia. Está entendendo a palavra? Está entendendo a palavra? Aí agora, ele disse, agora levem um pouco do vinho aos encarregados da festa. Houve outra ordem. Qual é a outra ordem? Agora levem um pouco. Primeiro enche, agora levem. Em todos os momentos, aqueles serviçais fizeram conforme Jesus tinha pedido. Então o milagre pode acontecer sim. Primeiro você convide, a presença dele vai estar ali. Mas só a presença não resolve. Só a presença de Jesus com você não vai resolver se você não obedece a Ele. Está entendendo a mensagem? Jesus estava no casamento, mas se eles não obedecessem à voz de Cristo, o milagre não teria acontecido, aleluia. Do que adianta a presença de Jesus, se não obedecemos os seus ensinamentos? Nada acontece. Do que adianta eu conhecer a palavra de capa a capa? De que adianta eu conhecer toda a doutrina da igreja, toda a doutrina da palavra? Do que adianta eu conhecer o grego, o hebraico, explicar texto por texto, mas eu não obedeço a palavra? Nada adianta. É isso que o texto está dizendo para nós. A obediência é o que traz o milagre, aleluia. Se Jesus está falando para fazer assim, é assim, aleluia. Se Jesus está falando não, é não. Se Jesus está falando sim, é sim. Não tem um meio termo com Jesus, aleluia. E tudo isso para nosso bem, aleluia. Tudo isso é para que você desfrute da transformação, do milagre na sua casa. Deus quer a nossa parte, ou melhor, Deus quer que nós façamos também a nossa parte. Nós precisamos, querido, guardar essa palavra no nosso coração. Jesus esteve presente também do lado dos ladrões da cruz, mas só um demonstrou obediência aos ensinamentos de Jesus, só um se rendeu aos ensinamentos de Jesus. Quando você vê os ladrões lá na cruz, um do lado diz, você não é o Cristo, salva-te, salva nós também. Mas o outro não. O outro reconhecer, para aí, você não teme a Deus, nem estando na mesma posição, você merece estar aqui, mas esse aí nada fez, esse aí é o Filho de Deus, usando aqui as minhas palavras, e Jesus naquele momento, pela obediência dele, pelo reconhecimento de que ele é o Cristo, Jesus disse para aquele ladrão da cruz, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso, aleluia. Houve uma transformação ali, uma transformação de ladrão para morador do reino, aleluia. Imediatamente a transformação aconteceu. Então você quer que a transformação aconteça na sua casa? A transformação pode acontecer não só pela presença, porque a presença dele está em todos os lugares. Aonde você clamar por ele, ele te ouve. Mas o milagre só vai acontecer quando você obedecer a palavra dele. Jesus esteve presente também, queridos, na região de Gadara, onde expulsou os demônios de um homem, mas aquela comunidade expulsou Jesus de lá, pois não deram valor ao milagre que Jesus fez, valorizaram mais os porcos. Quem lembra dessa passagem? Jesus chegou na cidade, na região de Gadara, e ali tinha um homem endemoniado, terrivelmente perturbado. Jesus foi e expulsou os demônios daquele homem, e ali um acordo que Jesus fez, aquela legião de demônios entrou nos porcos, e os porcos entraram na água, morreram afogados, e as pessoas agora expulsaram de Jesus dali, porque eles não entendiam o evangelho do reino. Eles valorizaram mais os porcos do que o ser humano. Eles não entendiam a graça, eles não entendiam o que Jesus estava fazendo, eles não queriam convidar Jesus para estar presente na sua região. A região de Gadara poderia ter vivido uma das maiores transformações se Jesus tivesse permanecido ali.
Mas louvado seja Deus que aquele gadareno, que os demônios saíram dele, ficou na região, e com certeza aquele homem levou a palavra de Cristo para muitas cidades, ou melhor, para muita região ali, para muitas famílias daquela região, e o nome de Jesus foi glorificado, porque ele recebeu Jesus, aleluia. Ele recebeu Jesus e foi transformado, teve a sua vida transformada. Quantos de nós hoje também precisamos experimentar a transformação de Jesus? Você precisa convidar Jesus para estar dentro da sua casa e também obedecer ao que Ele está falando. Quando nós falamos a palavra obedecer, no contexto que nós estamos vivendo no ano de 2026, nós às vezes, tem pessoas que às vezes recebem uma palavra dessa como um tapa na cara. Tem pessoas que quando ouvem uma palavra obediência, acham que você está ofendendo ela, porque nós vivemos em um mundo relativista, onde a verdade é relativa. Não existe nada de relativo, a verdade sempre será absoluta. Mas as pessoas acham, no mundo que nós estamos vivendo, que eu tenho o direito de fazer o que eu bem entendo e pronto, acabou. Sim, você tem direito, você pode fazer o que você bem quer, você só não pode entrar onde você quer. Porque para entrar no céu nós precisamos obedecer a palavra. Para entrar no céu, no reino de Cristo, eu preciso seguir os mandamentos de Jesus, aleluia. E os mandamentos dele não é pesado, os mandamentos dele é leve, segundo a sua palavra. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave, aleluia. Você sabe por que às vezes não conseguimos carregar? É porque nós queremos agradar mais a nossa alma. Nós queremos agradar a nossa alma. E a nossa alma, ela vai atrás dos prazeres da vida. A nossa alma, ela procura os manjares do mundo. A nossa alma, ela quer comer muito, beber muito, farrear muito, divertir bastante. A nossa alma quer estar nas festas. A nossa alma quer fazer tudo aquilo que a carne agrada. Mas o nosso espírito, segundo a palavra, ele tem sede de Deus. O seu espírito tem sede de Deus, aleluia. É por isso que não combina. Você tem que alimentar o seu espírito. O seu espírito tem sede do Espírito de Deus. Quando você alimenta o seu espírito com a palavra, com a oração, querido, a sua alma não te domina. Você vai entender completamente essa palavra. Você vai entender que quando eu falo obedecer, isso soa suave para você. Quando eu falo com pessoas que vivem no Espírito, a palavra obediência, ela não ofende, ela sente como uma palavra suave, uma palavra de amor, aleluia, porque a obediência a Cristo leva nós a participar de uma verdadeira transformação na nossa casa, aleluia. Toda obediência a Cristo, toda obediência à sua palavra, leva nós a desfrutarmos das melhores coisas dessa terra, do melhor dessa terra. E além de nós participarmos do melhor dessa terra, nós participaremos também do melhor do reino de Cristo que há de vir, aleluia. Mas o diabo está aí, como diz a palavra, rodeando, caçando a quem pode atragar, buscando confundir a sua mente, trazendo confusão na sua mente. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos olhar para essa palavra e dizer: eu quero obedecer a Jesus a partir de hoje. Eu quero obedecer a Jesus a partir de hoje. Eu quero um milagre na minha família. Eu quero a transformação na minha família. Eu quero ver a transformação da água em vinho, exemplificando aqui o texto. Eu quero a transformação da tristeza em alegria. Eu quero a transformação da escassez na abundância. Eu quero a transformação, querido, de tudo que é de bom. Eu quero as coisas boas dentro da minha família. É isso que Ele promete para mim e para você. Desde que você entenda que Jesus é seu amigo, convide Ele para estar na sua casa. Obedece a palavra dele. Ele vai te dar um comando. Obedece o comando, como esses homens obedeceram. Houve uma dedicação daqueles servos em servir a Jesus com zelo, como eu já disse, com zelo, porque eles encheram até a borda. Eles encheram até a borda e depois levaram também a água para o encarregado. Nós aprendemos outra lição aqui nesse texto. Além da obediência, os vasos precisam estar transbordando para poderem abençoar os outros. Leve em conta que você é o vaso. Então, para você abençoar, você precisa estar cheio.
Quando Jesus disse para aqueles servos, ó, enche os vasos, porque vaso vazio não pode abençoar ninguém. Amém? O vaso vazio tem que estar cheio de alguma coisa, de água, de suco, mas vaso vazio não pode abençoar. Então você é um vaso de Deus, amém, queridos? Se você é um vaso, você precisa também estar cheio da presença de Jesus para abençoar outras pessoas. Jesus tem um pedido para você se encher da presença dele. O que você tem feito? Você tem se enchido da presença de Jesus? Jesus o tem pedido para levar o pão e a água da vida àqueles que têm fome e sede. Você tem feito? Você é o vaso. Você está cheio. Qual que é a ordem de Jesus? Qual é o pedido de Jesus para nós que estamos cheios, vasos que estão cheios? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Todos aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Então você é um vaso cheio. E Jesus está falando, ó, você está cheio, então vai. Leva para as pessoas. E dê para as pessoas aquilo que você tem dentro de você. O que você tem dentro de você? A unção de Deus. O poder de Deus. Então quando nós temos o poder de Deus sobre nós, nós estamos cheios. E esse cheio tem que transbordar, tem que passar para outras pessoas. Jesus disse para os serviçais, encham. Eles encheram e depois ele disse, agora vai e entregue aos serviçais. Quer dizer, há duas ações, uma de encher e uma de levar. Trazendo para o contexto espiritual, nós precisamos nos encher da presença e também levar esta presença a outras pessoas. Como nós estamos reagindo com a presença de Jesus? Será que estamos expulsando-o como os gadarenos? Ou estamos agindo como os malfeitores da cruz? Os malfeitores tiveram Jesus, a sua presença estava ali. Mas um rejeitou e o outro abraçou. O outro foi o gadareno e recebeu Jesus. Mas os seus amigos ali, a cidade, expulsaram Jesus. De que forma nós estamos recebendo a presença de Jesus? Em terceiro lugar, meus irmãos, quando obedecemos Jesus, nós recebemos o melhor dele. Diga o melhor. A família convidou. Estão me entendendo o raciocínio? A família convidou Jesus para o casamento. A família obedeceu a voz de Jesus. Os serviçais obedeceram a voz de Jesus, encheram as taças, as talhas, encheram as talhas e levaram até os serviçais. E por causa dessas duas ações, do convite e da obediência, aconteceu algo extraordinário. O que aconteceu? Uma transformação. Deus estava ali, porque Jesus é Deus. Jesus transformou a água em vinho. E houve um tão grande espanto. Segundo a Bíblia, fala que as pessoas eram acostumadas a servir primeiro o vinho melhor e depois servir o inferior. Mas aconteceu o contrário. Porque eles reconheceram que aquilo que Jesus transformou foi melhor. Mostrando para mim e para você que aquilo que Jesus faz é melhor do que aquilo que o mundo faz. Aquilo que Jesus transforma é melhor do que aquilo que o mundo tenta mostrar para você, que está transformando, que está mudando. Na realidade, nada muda você. O mundo não consegue te mudar, mas Jesus consegue mudar você, transformar a sua família. Aleluia! Jesus consegue realmente fazer algo que as pessoas fiquem espantadas. Mas como isso aconteceu? Como isso é possível? Os impossíveis só Jesus pode fazer. E se você está aqui nessa noite, talvez diante de uma causa impossível, Jesus, Ele é o Deus do impossível. Ele transformou a água em vinho, trouxe alegria, deixou as pessoas curiosas, espantadas. Ele revelou quem Ele era. Eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele que haveria de vir, aleluia. Ele começa agora a propagar quem Ele era, e realmente Ele é o Messias, Ele é o Cristo, e a sua presença é real aqui nessa noite, aleluia. A sua presença real aqui conosco, eu sinto a presença dEle, eu tenho certeza que você também sente a presença de Jesus, aleluia, porque ela fala conosco, a tua palavra é viva e eficaz, aleluia,
Aleluia! Nada é impossível para Ele. Ele quer mudar você também. Ele quer transformar você também. Não se preocupe se o que está acontecendo em sua vida não parece ser o melhor. Permaneça firme no amor, na obediência às palavras de Jesus, pois o melhor ainda está por vir. Permaneça firme. O segredo não é a presença apenas. O segredo é você estar firme e obedecer aquilo que Jesus tem falado com você durante esses anos, durante esses dias. Eu sei que cada um aqui recebeu de Jesus uma palavra. Cada um de nós que estamos aqui temos uma direção de Deus. Deus fala com cada coração segundo as suas necessidades. Conforme eu estou direcionando, pregando a palavra, o coração de pessoas são tocadas. O Espírito Santo, Ele toca de maneira espontânea ou diversificadas. Cada um entende conforme as suas necessidades. E Ele está aqui para fazer isso mesmo, aleluia. Eu sou apenas um condutor ou um servo, um vaso de barro. A palavra que está aqui, a palavra que sai daqui vem dEle e para a glória dEle. E é para tocar a sua vida mesmo. É que o Espírito Santo vai fazendo com você. E é isso que Ele vai fazer. Ele continua fazendo, aleluia. E é isso que Ele quer fazer, queridos. Não se preocupe. Deus está fazendo, Ele vai fazer, permaneça firme. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Ele, aleluia, Ele é capaz de fazer infinitamente mais. É isso que o texto está dizendo. Ele é capaz de fazer além daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pedimos. Queridos, o que nós precisamos mais? O que você precisa mais de confirmação da palavra de Deus? Jesus está dizendo: filho, só me convide para participar dos seus negócios, me convide para participar da sua família. Além disso, filho, me obedeça, eu vou te dar algumas instruções, fazer você encher, fazer você levar, fazer você ajoelhar, fazer você ler, não importa o que Ele te pedir, obedeça o comando de Cristo, aleluia, porque o milagre transformador vai entrar também na sua casa de uma forma extraordinária. Aleluia, aleluia. Quando abrimos nosso coração para Jesus e nos rendemos à sua vontade, Ele nos surpreende com o melhor que só Ele pode oferecer. Nós temos que render. Se você se rende, render é reconhecer que você não é nada. Quem é você? Faça essa pergunta para você agora. Quem sou eu? Quem é você sem ser? Respira, puxa o ar. Puxa o ar. Vai, puxa o ar, vai. Prende o ar por 1 minuto, você consegue? Não consegue, né? Você sabe por quê? Porque você é mortal. Nós somos mortais. Nós precisamos dele. Quem comanda a sua vida é Ele, aleluia. A vida é dele, o ar que você respira é dele. Por que às vezes nós queremos ignorar? Por que às vezes nós queremos achar que nós que temos a razão? Quem tem razão é a palavra. Quem tem razão é Cristo, aleluia. Ele que tem a vida eterna, Ele que tem o remédio, Ele que tem a solução, Ele que tem a porta aberta, Ele que tem, aleluia, tudo aquilo que você precisa de bom para a sua casa e para a sua família. Só obedecer. Parece que é tão difícil obedecer. É difícil obedecer para quem é rebelde. Diga comigo, rebelde. Filho rebelde não obedece mesmo não. Filho rebelde é difícil. Mas porém, chegará um tempo que ele vai cair a ficha. Porque ele sabe. Vai fazer igual o filho pródigo. Filho pródigo rebelde. Pai, eu quero a metade. Ou melhor, eu quero a parte dos meus bens. O pai foi lá. Toma, meu filho, vai embora. Pode ir. Seja livre. Livre-arbítrio para você. Mas chegou um dia que caiu a ficha. Não é isso que aconteceu com o filho pródigo? Caiu a ficha. Puxa vida, o que eu fiz? Gastou todo o dinheiro.
ficou pobre, começou a cuidar de porcos, começou a querer cuidar, ou melhor, comer a comida dos porcos. E aí a Bíblia diz que ele caiu em si. Ei, na casa de meu pai, os empregados do meu pai comem melhor do que eu. O que eu estou fazendo aqui? Irei ter com meu pai e vou falar para ele: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me considera apenas como um dos seus jornaleiros ou como um dos seus empregados. Foi essa a decisão que ele tomou, e a Bíblia diz que ele foi. Mas quando ele chegou lá, ele não encontrou um pai nervoso, não. Ele encontrou um pai já preparado, um banquete, esperando ele, um anel no seu dedo, roupas novas, calçados novos, dizendo: filho, estava perdido, mas eu encontrei, aleluia. Ele espera você de braços abertos também. Essa é a graça de Cristo que quer alcançar você nesta noite. Essa é a graça de Cristo. Nunca é tarde para você voltar ou cair a ficha, como esse homem caiu a ficha, como o filho pródigo. Porque ele sempre quer fazer o bem. Ele sempre quer transformar a tristeza em alegria. Aleluia. Isaías capítulo 55 diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os meus caminhos não são os caminhos de vocês, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. É a palavra de Deus, meu irmão. É a palavra de Deus. O que você quer melhor do que isso? Jesus está falando para você: filho, eu tenho muito mais para você. Meus pensamentos é muito maior. Meus planos é muito maior para você, meu filho. Eu não quero que você fique comendo comida de porcos, meu filho. Eu quero que você sente na mesa, meu filho. Come do meu banquete, come daquilo que eu tenho de melhor na minha casa. É só convidar Jesus. Ele vai abrir a sua mente, você obedecer a palavra dele. Esse milagre transformador vai também acontecer na sua casa, na sua família. Aleluia. O milagre está aí, está na sua porta. Depende de eu ouvir a voz, entender a voz, obedecer a voz. O melhor de Jesus está vindo, e com ele a esperança, a transformação, a bênção que só ele pode trazer virá se perseverarmos na fé. Diga assim: perseverar na fé. Em Tiago capítulo 1 versículo 3 diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. Quando Deus está provando você a sua fé, o que Ele está produzindo em você? Perseverança. Persevere, persevere, porque o milagre de Jesus acontece quando você entende a voz dEle, quando você obedece a palavra dEle. Tudo isso pode acontecer. 2 Timóteo capítulo 3 versículo 14 diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e nas coisas que tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Permaneça. Jesus deu uma ordem, eles fizeram conforme Jesus mandou, houve uma transformação. E quando nós obedecemos a palavra, transformações acontecem dentro da nossa casa. Coisas extraordinárias acontecem dentro da nossa casa. E quando eu falo de coisas extraordinárias que acontecem dentro da nossa casa, eu tenho como experiência própria. Eu fui transformado pela palavra. E todos aqui também têm experiência. Todos aqui que um dia estavam lá no mundo, sem perspectiva nenhuma, quando encontrou Jesus, a sua vida foi transformada. Se nós formos abrir aqui, todo mundo tem um testemunho para contar do que Deus fez na sua vida. E é isso que Jesus quer, que você seja transformado da água para o vinho, transformado da tristeza para a alegria, viver a bonança dessa terra, viver a alegria dessa terra, viver a certeza de que dias melhores estão chegando, ou melhor, os dias melhores nós podemos viver agora, quando nós vivemos com Cristo dentro do nosso coração. Quando nós vivemos a certeza da palavra. O mundo só é ilusão, meu irmão. O mundo é só ilusão. O mundo é só promessa. É só blá blá blá. Só blá blá blá. É alegria passageira. As pessoas fumam, se drogam. Eu estava vendo um vídeo ontem
nesse carnaval, as pessoas morrendo, caídas, dormindo, como morta, drogadas, assim, com as mãos, se parece que está endemoniadas, mas drogadas. O que isso faz, irmãos? Qual que é a alegria que o mundo traz? É isso aí. Mas a alegria de Cristo em nós, querido, é uma alegria contínua. É uma alegria que faz você acordar de manhã, esperar pelo cafezinho, as coisas simples da vida, as coisas mais gostosas que tem para fazer. Você acordar no horário certo, tomar o seu café, trabalhar, almoçar, jantar, estar ali com a sua família em mesa. Essas coisas maravilhosas é o que Deus reservou para você. Não quer que você fique abandonado, não, indo para um lado e para o outro sem uma perspectiva. Não, Deus quer que você tenha um norte. Deus quer que você tenha uma sabedoria. E para isso Jesus quer que você deixe Ele transformar tudo aquilo que está errado dentro da sua vida, dentro da sua casa. Só Ele pode fazer. Ele pode fazer com a nossa obediência. Diga comigo, não é só a presença, mas a obediência. Sem obediência, a presença não resolve, pois Ele está em todos os lugares. Agora Ele só vai fazer quando nós obedecemos a voz de Cristo. Amém?